Irei, nesse momento, fazer a leitura do mini currículo delas, né, da professora Elaine, e também da professora Rosilene, certo? Então, só um instante. Elas irão apresentar um trabalho, né, que tem como título Práticas Inclusivas Voltadas ao Surdo no Ensino de Geografia. Então, será uma palestra compartilhada pelas duas professoras. E falando agora do currículo, né, da professora Elaine, a professora Elaine, ela é doutoranda em Educação e Inclusão Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela possui graduação em Geografia e graduação em Pedagogia, ambas pela Universidade Federal do Piauí. Ela possui também especialização na Educação Especial e Inclusiva e em Línguas Brasileiras de Sinais, Libras, ambas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP. Atualmente é professora fundadora do curso de Geografia UFP-SEAD, né? E professora classe B, do 1º ao 5º ano, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina. Ela é formadora dos cursos de Libras, né, na SEMEC, Piauí, né, desde 2015 até 2019. Ela foi professora tutora do curso de licenciatura em computação, UFP-UAB, tutora do curso de licenciatura em matemática, professora visitante da Faculdade São Judas Tadeu e da Faculdade Evangélica do Meio Norte, atuou como coordenadora da disciplina de Libras, no curso de licenciatura em inglês, no curso de licenciatura em computação e na especialização em Libras no ensino à distância pela UFP, UAB. Ela exerceu funções de monitoria no curso de licenciatura em educação do campus pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ela é membro do grupo de estudos e pesquisas em psicologia histórico-cultural na sala de aula pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa foi a apresentação, né, do currículo da professora Elaine. Agora iremos apresentar o currículo da professora Maria Rosilene, né? A professora Maria Rosilene é mestranda em Educação Inclusiva pela UEMA. Ela possui graduação e licenciatura em Informática pelo Instituto Federal do Piauí, né, em 2017. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, em 2008. Ela possui especialização em Educação Global pela Faculdade de Ensino Superior do Nordeste. Ela possui supervisão educacional com docência no ensino superior, né? Ela possui Libras também pela Universidade Estadual do Piauí, ela possui educação especial e inclusiva pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente ela é professora da rede municipal de Teresina e ela tem experiência na área da educação, com ênfase na educação especial. Então, gostaria de convidar as professoras a se fazerem presentes na sala. Professora Rosilene, a professora Elaine. Boa tarde, professoras. Professora Rosilene, professora Elaine. Boa tarde a todos. Boa tarde. O áudio está um pouquinho baixo da professora Elaine. Está ouvindo melhor? O áudio está bom? Pronto, agora melhorou, professora Elaine. Queria agradecer, né, o convite da Coordenação de Geografia, né, de estar aí nesse momento aqui hoje compartilhando os nossos conhecimentos, né, na verdade é uma troca de experiências, né, o nosso objetivo maior é esse, né, que vocês possam estar aí colocando em prática os saberes que vocês estão adquirindo hoje na vida profissional, né, de vocês, como também na vida acadêmica, né. A gente gostaria de compartilhar os slides para poder dar início a esse momento de discussão, né? Só que hoje nesse momento agora, voltado para o ensino de geografia na perspectiva, né, inclusiva no aluno surdo. Ótimo, ótimo. Então, antes de me despedir, deixar vocês à vontade, né, para a apresentação, só gostaria de fazer novamente o lembrete para os participantes que no chat está sendo disponibilizado o Drive com todos os materiais do curso de extensão, está sendo também disponibilizado os links de inscrição para o respectivo curso, e também nós iremos disponibilizar em breve o link para a frequência. Então, de antemão, gostaria de dizer aos participantes
Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer contribuição, qualquer comentário a respeito da palestra, fiquem à vontade para vocês colocarem no chat. Ao final da palestra, nós iremos dialogar sobre isso. Então, fique à vontade, professora Rosilene, professora Elaine, está com vocês. Como a gente já vem discutindo, né, em alguns encontros, hoje nós vamos estar partindo nessa perspectiva de um desafio, né? Justamente essa live ela está intitulada com esse nome, né? O desafio de um ensino inclusivo voltado para o surdo no ensino de geografia. Então, hoje nós vamos estar abordando alguns conceitos, né, que são importantes, que são pertinentes, para que vocês possam sair dessa live com esse conhecimento, né, sobre o que é a Libras, sobre as nomenclaturas corretas, né, sobre essa diferenciação do uso de um aparelho auditivo, do implante coclear, sobre algumas estratégias de como se trabalhar com o aluno surdo dentro da sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do plano de desenvolvimento individualizado dentro da sala de aula, né, que a gente intitula como PDI, mas que essa nomenclatura ela acaba variando em alguns estados, né, algumas cidades, e vamos estar discutindo também, né, e aprimorando e tendo um pouco de conhecimento com relação aos sinais, né, da Libras, voltadas para a geografia, né, e para o alfabeto manual, tá? Então, é só passar um pouco o slide para a gente iniciar essa discussão hoje. E aí a gente inicia com o conceito, né? O que é a Libras? Lembrando que a língua de sinais, ela não é universal, né? Então, cada país, ela tem a sua língua de sinais próprias, né? Assim como na língua portuguesa, né, nas línguas orais, que se tem o regionalismo, a Libras, aqui denominada no Brasil, ela também tem o seu regionalismo. Então, o que acontece? Às vezes, um sinal que é feito em Teresina, ele se diferencia em União, se diferencia em Belo Horizonte. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, que existe essa variação linguística, né, esse regionalismo dentro da língua brasileira de sinais, tá? E que ela não é universal. Então, o que seria a Libras, né? A língua natural da comunidade surda. E ela foi oficializada através da Lei número 10.436, né, de 2002, e regulamentada pelo decreto número 5.626 de 2005. Então, esse momento, né, das legislações, vocês também vão ter a oportunidade de estar conhecendo aqui, né, a professora Rosilene, ela vai estar trazendo algumas legislações que são pertinentes, né, para o nosso conhecimento com relação à inclusão do aluno surdo dentro da sala de aula, e ela vai falar um pouquinho também dessa lei de 10.436. A Libras, ela também é uma modalidade visual espacial. Então, o que seria essa modalidade, né? Que se diferencia das línguas orais, né? Enquanto as línguas orais, ela se torna oral auditiva, na Libras é visual espacial. Então, seria o quê? Falar com as mãos e ouvir com os olhos, né? E para quem não sabe, a Libras, ela tem uma gramática própria, né? E tem uma escrita própria também, que nós denominamos de escrita de sinais. Pode passar. Que anteriormente a gente chamava de sight-write, né? Mas que fizemos, né? Alguns estudiosos fizeram adaptação para escrita de sinais. E aí nós temos a escrita de alguns sinais, né? Que é o sinal de feliz, fazer e mal. Na escrita de sinais, está escrito dessa forma, né? Que às vezes as pessoas acabam colocando como um desenho, né? Mas não é um desenho, é uma escrita. E o sinal, ele tem a configuração de mãos em F e esse movimento. E é importante salientar a importância da expressão facial, né? Corporal, porque ele que vai dar o sentido, o significado para o entendimento e o contexto do sinal para o surdo. Então, quando a gente vai fazer um sinal para o surdo,
É importante sempre levar em consideração a sua expressão facial ou corporal, né? Então, aí nós temos o sinal de feliz, o sinal de fazer, que é a configuração de mãos em A, e o toque, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que é o mata-piolho, né? Que às vezes eu uso alguns termos para ver se facilita a aquisição de conhecimento em relação aos sinais. E o sinal de mal, né? Vocês observam que na escrita tem a expressão, né, facial dele, né, com as sobrancelhas um pouco levantadas, assim, e essa configuração de mãos. E aí se torna a escrita do sinal de mouse. Mas o que é importante aqui, vocês devem ter esse conhecimento, é que a escrita de sinais, ela faz parte da Libras, né? Então, assim, a Libras ela tem uma gramática própria, assim como as línguas orais, e tem a sua escrita de sinais, né? Apesar de algumas pessoas, né, ouvintes, não ter tanto domínio com relação a essa escrita, né? E, inclusive, até a própria comunidade surda, né? Nem todos têm todo esse domínio com relação a essa escrita de sinais. Então, por isso que fica um pouco complexo até de se trabalhar com ela dentro da sala de aula, né? Por falta mesmo desse aprimoramento, desse conhecimento com relação à escrita de sinais. Pode passar. Em sequência, trouxemos aqui para vocês a questão da nomenclatura, né? Por que nós trouxemos? Porque muitas vezes as pessoas, por não ter esse conhecimento, acaba que se reportando ao surdo, né? Como mudinho, como surdo-mudo, o doidinho, né? E a gente está aqui para dizer para vocês que o termo correto, né, é pessoa surda, né? Apesar da nossa sociedade, nós temos duas nomenclaturas, né? O deficiente auditivo e a pessoa surda. E dentro da comunidade surda, o termo correto é surdo. Então, quando a gente vai se reportar ao surdo, né, a pessoa, ao sujeito, a gente fala surdo, né? Mas existe uma diferenciação entre deficiente auditivo e pessoa surda, né? Então, por que esse termo surdo ele foi se aprimorando e se tornando assim essencial, né, e correto dentro da nossa sociedade? Porque a comunidade surda ela foi se fortalecendo, né, tendo esse crescimento político, né, social, cultural, e acabou que se utilizando, né, esse termo apenas surdo, né, pessoa surda. Com relação à diferenciação entre deficiente auditivo, é aquele que possui o déficit auditivo, né, não assume sua identidade surda, né, ou seja, a pessoa não costuma utilizar a língua de sinais para se comunicar. Então, geralmente, se tem um aparelho auditivo, né, a pessoa, ela oraliza, né, e não utiliza a língua de sinais para a comunicação. Enquanto o surdo é o que realmente assume a sua identidade, né? Ele abraça a causa surda e utiliza a língua de sinais como meio de sua comunicação. Pode passar. Aí nós trouxemos 3 imagens, né? Na primeira imagem, nós temos uma criança com o uso do aparelho auditivo, a segunda com implante coclear, e a terceira, a criança está usando o quê? A língua de sinais, né? Então, nós trouxemos essas imagens para que vocês tenham conhecimento, né, dos conceitos mesmo, o que é que eles podem estar contribuindo com relação à aprendizagem do aluno surdo. Né? No caso do aparelho auditivo, o que é que ele vai facilitar no processo de ensino-aprendizagem? Né? Ele vai amplificar o som para essa criança, né, para esse sujeito. Enquanto o implante coclear, ele tem esse intuito mesmo de ultrapassar, né, as estruturas sensoriais do ouvido interno e justamente de estimular o nervo auditivo, né, de proporcionar esse sinal mais elétrico, né, o sinal sonoro. E a Libras, né, no caso a língua de sinais, que no nosso país nós chamamos de
Libras, né, através da lei e através do decreto. E é importante salientar que, às vezes, acontece que a família, né, principalmente quando a família ela é ouvinte, né, e a criança surda, não estou aqui generalizando, né, que a gente não pode generalizar, mas acontece que a família, às vezes, tem esse desejo de estar querendo que seu filho ele fale, né? Ele escute, ele ouça. E às vezes acaba que se reportando ao implante coclear. E muitas vezes esse implante coclear ele não se tem um resultado positivo, né? Digo isso porque eu já estive pesquisando no meu doutorado uma criança que ela fez implante coclear porque justamente a família tem esse desejo que ele fale, né? Ele já usa o aparelho auditivo, mas mesmo assim não estava surtindo o resultado que a família desejava e acabou que a família optando pelo implante coclear também com esse intuito e não surtiu o efeito desejado da família, né? Então é importante que vocês tenham esse conhecimento também desses diferentes momentos, né? O uso do aparelho, o uso do implante coclear e o uso da língua de sinais, tá? Pode passar. Agora aqui, gente, é um momento que eu trago, né, junto com a professora Rosilene, um momento de prática, né? Por que esse momento de prática? Primeiro, para aguçar a curiosidade de vocês, né? Porque quando a gente tem um aluno surdo, a gente tem que ter esse conhecimento sobre a subjetividade dele, sobre a cultura dele, né? Esse aspecto mais humano, né? Porque o que guia a nossa ação docente é justamente o humano. Então, a gente não pode estar assim só voltado apenas para os resultados, né? Apesar de ser a própria secretaria cobrar de nós, professores, os resultados, as metas, mas também a gente não pode deixar de lado o nosso lado humano, né? E ter esse conhecimento mesmo sobre a cultura do nosso aluno, as vivências do nosso aluno, o meio, as experiências do nosso aluno. Então, por isso, nós resolvemos trazer, né, um pouquinho dos sinais, né? Primeiro do alfabeto manual, que é esse que vocês estão observando nos slides, né? Ou chamado também alfabeto datilológico. E em sequência, nós trouxemos alguns sinais, né? Vocabulário da geografia. Porque, segundo a legislação, né? A língua de sinais, ela é a primeira língua do surdo, é a língua natural dele, né? A língua materna dele. Então, não adianta eu querer cobrar o português, né, que está aí como segunda língua na modalidade escrita, se ele não tem esse conhecimento da sua língua natural e se eu não sei, pelo menos um pouco da língua de sinais, né? Então, é importante que nós, enquanto professores, né, inclusive se tem a disciplina de Libras, né, dentro dos cursos de formação de professores e nos cursos de alguns cursos da área da saúde e em outros, como disciplina optativa, ter esse conhecimento. Né? Lógico que a gente gostaria que tivesse mais disciplinas e que uma disciplina de 60 horas não é suficiente, né? Porque a Libras é uma língua, né? E a língua ela é viva e também está em constante mudança, né? Então, nós trouxemos o alfabeto para estar aí repassando para vocês um pouco, né, do nosso conhecimento com relação aos sinais. E eu queria que vocês pudessem estar praticando junto comigo, né, nesse momento de interação. E quando eu terminar o alfabeto, eu vou fazer tipo um ditado de letras, né, de configurações de mãos, como é denominado, os parâmetros, né, no caso esse. E aí eu queria que vocês fossem respondendo no chat também. Eu vou fazendo uma configuração e aí vocês respondem no chat para a gente ver se vocês estão aprimorando aí os conhecimentos, adquirindo os conhecimentos com relação a Libras, tá? É importante que vocês saibam, né, quando a gente vai fazer, sinalizar para um surdo, que a palma da mão ela deve estar voltada para a frente, né, do surdo, para que ele permita maior visualização, né, como eu já disse para vocês, que a Libras é
uma modalidade visual, né? Então, a palma da mão ela sempre deve estar voltada para o surdo. Lógico que existem sinais que o dorso ele vai estar voltado, né, para a frente. Tá? Então, quando a gente vai sinalizar o alfabeto, é importante deixar a palma da mão para a frente, tá? E aí nós temos algumas configurações, se vocês forem observando dentro do slide, que eles são parecidas, né? E que às vezes muda apenas o movimento. E aí eu queria saber de vocês, né, observando o slide, se vocês acham que algumas configurações de mãos dessas, né, algumas letrinhas desse alfabeto manual são parecidas e quais são essas letras. Eu queria que vocês fossem respondendo no chat, eu vou estar aqui acompanhando só para ter certeza se vocês conseguiram captar aí com relação às configurações de mãos que são parecidas, que vocês consideram como parecidas. Dá um minutinho aí para vocês olharem e pensarem, gente. Estou aqui conferindo no chat. Quem vai responder corretamente quais as configurações que são parecidas. Ó, o Lucas, ele colocou que a configuração de mãos da letra H e K são parecidas. Muito bem, Lucas. Ó, o K, o A e o S, ó, rapaz, vocês estão afiados. A Thalita, o E e o S, o O e o C. Isso, Lucas, o M e o N também são parecidos, né? Muito bem, gente. O U e o V, né? Agora eu vou dizer para vocês, né? Porque eu não vou ficar aqui só. Queria saber primeiro os conhecimentos prévios de vocês, tá? Veio o W, o A, o E e o S. Olha, é Delvane, falou corretinho também. Ó, gente, eu vou aqui dar o bizu, né? Eu vou aqui dizer a resposta para vocês. Aticei aí vocês, né? Mas, ó, se a gente for observar, quais são os que são iguais, né? Primeiro vamos para os que são iguais. O H, o K e o P. Né? Então, o H, o K e o P, eles têm a mesma configuração de mãos, tá? O que vai mudar entre eles é o movimento, porque o movimento também se torna um outro parâmetro da Libras, né? Que aí é uma outra discussão gramatical que nesse momento não cabe. E as que são parecidas, né? Nós temos o A, o S e o E, né? O que é que vai diferenciar entre elas? O polegar, né? Porque o A, o polegar está aqui do lado, o S, o polegar está na frente e o E está aqui na parte de baixo, né? Dos dedos. Deixa eu ver outra que é parecida, que vocês falaram. Vocês não falaram. O F e o T, né? Se vocês forem observar, o F também que vai mudar é apenas o polegar. Vocês podem até exercitar aí, aproveite e exercite os dedos, né? As articulações. O F, o polegar está na frente e o T, o polegar está para dentro, né? Então, F de fora e T de dentro, né? Até costumo brincar com meus alunos, T de dentro, né? T de dentro, para eles ver se eles conseguem assimilar, né? Então, nós temos aí essas configurações de mãos que são, assim, parecidas, né? E outras que são iguais. Outra que é igual, o C e o C cedilha, né? O que vai modificar é apenas o movimento, né? Aí não tem o C cedilha, mas eu estou aí repassando para vocês, né? E também existe até a variação dentro do alfabeto, porque às vezes a pessoa faz, né, o alfabeto assim, ó, de uma forma de lado e não faz com a palma da mão para frente. Então isso também se torna uma variação, tá? Uma variação linguística dentro do alfabeto manual. Então a gente vai iniciar, né, a nossa prática com relação ao alfabeto e aí depois vocês podem estar revendo e treinando mais um pouco, tá? Então, a letra A, ó,
Tá aqui a palma da mão. Ver se vocês vão conseguir visualizar melhor. O A. A letra B. A letra C. C cedilha. O D, ó. É como se fosse o formato do D, né? A letrinha D, né? O desenho da letra D. O E. O F, ó, lembrando que o polegar vai estar fora. O G. O H, ó, esse polegar, ele fica aqui no meio desses dois dedos e faz esse movimento semicircular, o H. O I, que é o mindinho. E do I você já faz a letra J. O K, ó, lembra que eu falei que é a mesma configuração do H, que vai mudar o movimento, o K. O L. O M. O N, ó, dois dedinhos. O O. O P, o punho da mão, né? Ele vai para frente, ele se volta para frente. P. Apesar de no desenho estar assim meio de lado, né? Porque existe a variação também dentro do alfabeto, mas é interessante que se coloque para frente. P. O Q. O R, ó, cruzou os dedos. O S com o polegar para frente. O T, o polegar ele vai para trás. O U, o V, ó, afasta um pouquinho. O W acrescenta mais um dedo e faz esse movimento, né? Subindo, W. O X, ó, uma garrinha. Aí você dá esse puxãozinho aqui para trás. O Y, ó, cuidado, minha gente, com o Y. Não vão fazer chifre, não, tá? Vocês vão fazer, ó, o polegar e o dedo mindinho com esse movimento para frente, o Y. E o Z como indicador, ó, você faz como se estivesse escrevendo a letra Z, tá? Então, esse a gente chama de alfabeto manual. Então, a gente quase não utiliza esse alfabeto, né? Mas a gente ensina, porque quando não se tem o sinal, a gente costuma usar o alfabeto para poder se comunicar, ou então em nomes próprios também, tá? Ou então esquecer o sinal, você faz a datilologia para que o surdo possa entender, tá? Mas ele não costuma ser muito utilizado, e sim, realmente são os sinais, tá? Então, só repetindo novamente, o A, o B, o C, C cedilha, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, o K, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, o R, o S, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. Agora, eu quero fazer a brincadeira com vocês, para ver se vocês conseguiram pegar alguma letra, né? Não vale pescar, tá bom, gente? Não vale consultar o slide. Quero ver se vocês realmente conseguiram aprimorar os conhecimentos. Eu vou fazer o ditado de uma letra. E aí vocês colocam no chat, eu vou acompanhando aqui no chat para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Vamos lá, começar aqui com a nossa primeira letra. Ó, essa letrinha, responda aí no chat, gente. Não tá difícil. Thalita já respondeu. Só a Thalita? Vou esperar mais algumas respostas para dizer se está certo ou se está errado.
tá achando que vocês estão com medo de responder. Lucas respondeu também. Muito bem, gente. É a letra A, não é? Agora eu vou botar uma mais difícil para ver se vocês conseguiram pegar. E agora? Observem o polegar, para onde ele está. Se está para dentro, se está para fora. A segunda letra. Thalita já respondeu. Só Thalita? E aí, gente? Alguém mais? Que letra é essa? Que configuração de mãos é essa no alfabeto? É a letra T, né? De tatu. A Thalita acertou. Letra T. Agora eu vou botar mais uma. E agora? Que letrinha é essa? Tá fácil. A Thalita disse que lembrou do dentro, né, Thalita? É a dica que eu faço para os meus alunos também, viu? Para ver se eles aprimoram. E aí, gente? Ah, o Lucas aqui se confundiu com o W. Não é o W, viu, Lucas? Isso, é a letra V, né? De vela. Agora uma facinha. Muito fácil essa. V de Vitória. Muito bem, cara. E agora, gente, e essa próxima letra aqui do alfabeto? Muito fácil. Ninguém pode errar. Muito bem, Thalita, Lucas, né? A letra O. Agora eu vou colocar, fazer o nome usando o alfabeto manual. Vou fazer bem devagarinho para ver se vocês conseguem pegar, tá? É o desafio aqui para vocês e para ver como o surdo consegue, ver se o surdo conseguiria, se vocês fossem surdos e não soubessem Libras, como é que o surdo se sente dentro de uma escola, né? De uma sala de aula. São 3 letrinhas só, essa palavra. Vou repetir novamente, ó. Primeira letra. Segunda letra. E terceira letra. E aí, alguém arrisca dizer que palavra é essa? Ó, Thalita já colocou aqui. Alguém mais? Caio também. Exatamente. É a palavra bom, né? Usando o alfabeto manual. Mas ela tem um sinal, ó. Usando a configuração de mãos em O, aqui na boca, soltou. É o sinal de bom, de bem, né? Então, assim, é só para vocês sentirem, né? Um pouco, às vezes, quando não se tem essa, quando se falta essa comunicação, né, com o surdo, como é que ele se sente, né? Imagine aí vocês irem lá para um outro país, né? E vocês não sabem inglês, não sabem alemão, não sabem russo, né? E é um momento de interação, de vocês também estar tendo conhecimento da língua, né? Da língua dos surdos, da comunidade surda, tá? E aí fica aí plantando aí uma sementinha para vocês de fazer com que vocês aprimorem mais, né? Ter esse conhecimento, não somente com a disciplina de Libras que vocês devem ter na grade curricular, né? Nas diretrizes curriculares de vocês do curso, mas que busquem aí outros cursos e se aperfeiçoem mais. Pode passar o slide. E aí a gente vai ver um pouquinho agora, pode passar de novo, um pouco dos sinais, né? De alguns sinais da geografia, tá? Lógico que são vários, né? A gente trouxe alguns por conta do tempo também, né? De não ter como repassar todos os sinais para vocês, mas que fica aí o desejo de pesquisar e se aprimorar mais. Aí nós temos o primeiro
sinal, né, que é geografia, né, o nosso curso. Então, para fazer o sinal de geografia, você vai usar a configuração de mãos do G, né, da letra G, que a gente aprendeu ali no alfabeto, e fazer esse movimento. Então, esse aqui é o sinal de geografia. Tá? Mas lembrando, gente, que eu falei para vocês que tem o regionalismo, né? Que tem essa variação linguística. Então, vocês podem estar pesquisando e vendo outros sinais de geografia em outros lugares. Aí você vai dizer, oh, nossa, a professora Elaine me ensinou errado. Não é que eu ensinei errado, mas é que existe a variação, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Então, geografia é feito dessa forma, tá? Não é fazendo geografia. Não, não precisa disso, né? Faz só o sinal de geografia e aí a gente tem a comunicação com o surdo, tá? Com relação a esse sinal. Pulso, configuração de mãos da letra C, ó, a mão de apoio e faz esse movimento. Curso, tá? Curso de geografia, tá bom? Mas nós temos o nosso terceiro sinal, licenciatura. Uma mão, ela vai estar com a configuração de mãos em L, e a outra, ó, configuração de mãos em O, e você faz esse movimento. Então, aqui a gente tem o sinal de licenciatura, tá? Terremoto, ó, as duas mãos, com a palma da mão para baixo, faz esse movimento. Terremoto, tá bom? Então, só repetindo novamente, ó, geografia, curso, licenciatura e terremoto. E aí a gente parte para o outro sinal de enchente. Você vai fazer o sinal, ó, de água, com a configuração de mãos em L, com esse movimento. E cuidado com esse sinal. Vou deixar aí uma curiosidade para vocês. Se deixar a água parada, se torna um outro sinal, que não é muito legal vocês fazerem ele, tá? Então tem que ter esse movimento. Então você faz esse sinal de água, depois a água subiu, tá? Então aí juntando, se tem o sinal de enchente. Sinal de energia elétrica, configuração de mãos em Y, colocou aqui, ó. Faz esse trimelique, esse movimento sinuoso, tá? É o sinal de energia elétrica. O sinal de cidade, ó, temos as palminhas da mão, uma sobre a outra. Fazemos esse movimento sinuoso, é o sinal de cidade. O sinal de bairro, nós vamos ter essa mão de apoio, a outra configuração em B, ó, bairro, meio ambiente, você vai fazer o sinal, ó, como se fosse aqui a área e as árvores, né? Então, dessa forma, você tem o sinal de meio ambiente, que é o espaço, né, a área e as árvores, né, muitas árvores. População, configuração de mãos em P, as duas mãos, com movimento circular. População, tá? O sinal de vulcão, ele é muito parecido com o sinal de cerveja, tá? Então também tem que ter muito cuidado com relação a isso. Você tá aqui, essa mão em C, a outra mão, ó, você esconde aqui, aí você vai saindo, ó. Vulcão, tá bom? Sinal de vulcão. América, as duas mãos espalmadas, ó, o sinal de América. Planeta, né, que a gente também pode utilizar para o universo, para a Terra, tá? Para o planeta Terra, o mundo também, ó, uma mão sobre a outra
e começa ela espalmada e no final elas se fecham, tá? É um sinal que eu acho muito bonito. É o sinal de planeta. Água, como eu já falei lá na enchente, né? A configuração de mãos em L. E tem esse movimento, tá bom? É o sinal de água. O sinal de mar, né? Também a gente continua com esse sinal de água. E depois, ó, as ondinhas, tá bom? Sinal de água e as ondinhas. O sinal de terra, né? Se terra não é o planeta Terra, porque se a gente for falar planeta Terra, a gente faz esse sinal. Quando a gente fala de terra mesmo, né? A terra ali, o solo, nós fazemos esse sinal aqui, ó. Tá? Esse é o sinal de terra. América do Sul, lembra que a América são duas mãos aqui espalmadas? A América do Sul você vai fechar a mão de cima e deixar espalmada a mão de baixo, tá bom? Quando chegar na América do Norte, você espalma a primeira e fecha a de baixo, tá? E quando é a América Central, as duas estão fechadas, tá bom? É a América Central. Oceano, configuração de mãos em O, e depois, ó, as ondinhas, tá? Ó, e as ondinhas. Norte, configuração de mãos em N, subiu. Sul, leste e oeste, tá? E mapas, né? Aí nós temos a configuração de mãos em U, ó, a mão de apoio, ela vai estar aqui, ó, deitadinha. E você faz como se estivesse fazendo um semicírculo, né? Então, o sinal de mapas é esse, né? País, configuração de mãos da letra P, fez um movimento circular, tocou. Regiões, a garrinha, né? Aí você imagina que o mapa do Brasil aqui na sua frente e você vai sinalizando, né? Onde estão as regiões, né? E aí você coloca mão em garra e você sinaliza o sinal de regiões, né? Você faz aí na sua mente como se tivesse aqui o mapa do Brasil, tá? E você sinaliza com a garra, né? Cada região, tá? Clima, ó, com a mãozinha espalmada, virou para vocês e faz esse movimento circular, tá bom? É o sinal de clima, tá? Sinal de clima. Sol, né? Nossa Teresina aí, né? Um sol muito bonito. Você vai fazer o movimento de pinça, tá? E aí, lembra da expressão facial, né? Você faz o movimento do sol e faz a expressão, né? Sol. Chuva. E aí também tem a expressão. Se for uma chuva intensa, aí você faz a expressão e aumenta o movimento dela, tá? Nuvem. Pensa em uma coisinha assim, algo bem macio, ó, suave também, né? Como se você estivesse aí tocando na nuvem. Esse é o sinal de nuvem. E vento, a configuração de mãos, a letra V. Esse é o sinal de vento. E relevo. Você vai fazer, ó. E depois o sinal de vários, tá? Faz aí tipo é uma onda, né, no antebraço. E o sinal de vários, tá? Eu vou repetir novamente, gente, para quem depois quiser dar uma treinada, né, na Libras, no vocabulário, né, de geografia. Depois pode estar aí acessando, né, o YouTube e estudando um pouquinho mais, né? Estudando. Então, aí nós temos geografia, configuração de mãos da letra G, curso,
licenciatura, terremoto, enchente, energia elétrica, cidade, bairro, meio ambiente, população, né? Configuração de mãos da letra P, vulcão, América, planeta, água, mar, terra, América do Sul, América do Norte, América Central, oceano, norte, sul, leste, oeste, mapa, país, regiões, clima, sol, chuva, nuvem, vento e relevo, né? Lógico que aí tem uma ampliação maior, né, do vocabulário de geografia, e aí a gente trouxe esses, tá bom? Que é para atiçar um pouco mais a curiosidade de vocês, né? Ter cuidado também na hora de fazer um sinal, porque às vezes vocês pode fazer um sinal e acabar que se errando o sinal vai se configurar em um outro sinal, um outro significado. Então, assim, por isso que eu disse ter cuidado com o sinal de água, né? Porque se deixar a água parada, né? Que a gente costuma brincar, sem movimento, é um outro sinal que não é muito legal, tá bom, gente? Então, fica aí a curiosidade para vocês. E eu vou fazer aqui um ditado de um sinal, de uns 3 sinais. Eu quero que vocês respondam no chat, tá bom? Para ver se vocês conseguiram pegar pelo menos algum vocabulário de geografia, tá? Vou aqui fazer o primeiro sinal para ver se vocês conseguem pegar a resposta correta. E aí, esse sinal é de quê? Responda aí no chat, gente. Um minutinho aí para vocês pensarem que sinal é esse da geografia. Olha, a Thalita já respondeu, Caio também. Só eles dois, eu não acredito. Ah, não. Ah, o Honório. Rapaz, vocês estão muito bom, viu? Eu tô achando que vocês estão virando a intérprete já. Só nessa aula, só nessa live, né? Muito bem, gente. Esse aqui é o sinal de América, né? E agora, esse segundo sinal. Se errar, vai ter que pagar uma prenda. A distância, né? E agora, gente, esse segundo sinal. Que sinal é esse? Lucas já respondeu. Quem mais? O Caio. A Thalita. Será que acertaram? Será que erraram? Honório. Muito bem, gente. É geografia. Se errar, você teria que pagar uma prenda, viu? Pode errar não, geografia. Vou fazer aqui, pensar aqui um meio difícil para vocês. Somar. Deixa eu ver. Esse sinal aqui. Que sinal é esse? E aí? Agora eu quero ver. Ninguém respondeu até agora. Estou esperando. A Thalita respondeu. Lucas. Eita, o Lucas está aí já. O Lucas está boiando, ó, gente. Sinal de boiando.
Tá na dúvida aí. Honório pro Honório. Ó, a Edelvane, até agora eu tive duas respostas, a Thalita e a Edelvane. Meninas, meninas e meninos. Exatamente, está certo. É clima. Clima, tá bom? Gente, então aí a gente tem alguns sinais da geografia, tá? E aí depois vocês podem estar aí brincando um pouquinho, né? Porque a língua, a Libras, ela traz muito isso, né? Essa diversão na hora da aprendizagem, né? Dela, né? E espero que vocês tenham gostado dessa parte, desse momento, né? Desse conhecimento que é a primeira língua, né, da comunidade surda, né? Então não adianta a gente tentar ensinar outros conteúdos se o surdo ele não tem esse conhecimento, né? E nós, enquanto professores, nós também temos que ter esse conhecimento, mesmo que seja do básico, né? Porque só o intérprete, né, ele não é o único responsável pela inclusão dos nossos alunos, né? Porque é um desafio muito grande. Às vezes a gente não tem esse conhecimento da língua do surdo, nem da comunidade, nem da subjetividade dele, e acaba que deixando a responsabilidade para o intérprete, né? E não é assim, né? E nós, enquanto professores, nós é que temos esse conhecimento com relação à nossa área, né? O intérprete está ali para fazer a interpretação, né? Para facilitar, para ser esse meio facilitador da comunicação, né? Entre a Libras para o português e vice-versa, né? E não de estar ali alfabetizando o surdo, de estar ali passando os conteúdos, né, da geografia ou outro conteúdo de outra disciplina, né? Isso é uma responsabilidade mesmo nossa, porque nós é que nos formamos em geografia, né? Nós, enquanto professores, e nós é que temos, muitas vezes, como sanar as dificuldades do aluno surdo, né? Por isso, essa importância também da gente ter esse conhecimento, mesmo que básico, né? Da língua dele, né? Isso é muito importante também, tá? Então, pode passar o slide. O slide. Gente, aqui eu trouxe dois mapas, na verdade, tá? Um mapa que eu digo assim, da sala de aula. Eu trouxe esses mapas porque foi uma pesquisa do meu mestrado, que eu estava ali trabalhando, como era ali a prática da professora dentro da sala de aula e como era a localização da aluna surda e da intérprete, né, dentro da sala de aula. E aí eu quero que vocês observem, né, temos aí dois mapas. Da escola A, esse quadrinho preto é a intérprete, o quadrinho azul é a aluna surda, os quadrinhos marrons são os demais alunos, ali o professor, a mesa do professor e ali são as carteiras que não tem aluno, tá? Aí é da escola A. Observem bem. Agora eu gostaria de passar o outro slide. E aqui é o mapa da outra escola com a localização da aluna surda, do intérprete, do professor, da mesa do professor e dos demais colegas. E aí vocês analisando os dois mapas, qual que vocês consideram que estaria correta a localização dessa aluna surda e dessa intérprete dentro da sala de aula? É a escola A ou da escola B? Bote aí no chat. Estou só de olho. O que é que vocês acham? Caio respondeu, né? Quem mais, gente? Só o Caio que acha que é a letra A, que é da escola A. Honório também. Então, vocês estão no pensamento correto, gente. O correto é que o aluno surdo, ele se fique localizado à frente, né, junto com o seu intérprete. Por quê? Lembra que eu falei que a modalidade é visual? Se você deixa seu aluno surdo lá no fundo, o intérprete, se ele oralizar, ele não vai conseguir captar as informações.
Porque nós temos surdos que oralizam, né? Então, que fazem a leitura labial. Se ele não está visualizando aqui a boca da professora, ele não vai conseguir fazer uma leitura labial, né? E nem a intérprete ouvir direito para poder repassar os conteúdos, tá? Então, eu me deparei com essa situação em que uma escola se tinha a localização, né, correta, né, dentro ali da sala de aula, a aluna surda estava ali localizada num ponto mesmo à frente, né, perto da professora, e em outra estava localizada no fundo. Então, assim, isso interfere bastante na aprendizagem, né, é um desafio, e muitas vezes acontece que a gente passa assim despercebido dentro da nossa sala de aula, pela quantidade de alunos, né? Muitas vezes a gente não sabe nem se o aluno é surdo, porque às vezes não se tem um intérprete, né? Pela falta mesmo até de recursos humanos, né? E recursos financeiros para se pagar, né? Um intérprete, né? E isso acontece principalmente nas escolas, né? De cidades menores, né? Se acontece às vezes Teresina, né? Imagina em outras menores, né? Então, assim, a gente tem se deparado com essas dificuldades, né? Com esses questionamentos. Então, quando você tem um aluno surdo, né? Ou com outra deficiência, gente, é interessante, né? É importante se colocar esse aluno e o intérprete à frente. E também é importante que vocês, quando for ministrar uma aula, venha com uma roupa neutra, né? Como eu falei, é algo visual. Então, se você está ali com um monte de colar colorido, grande, uns brincões, né? Uns relógios, acaba que tirando a atenção do surdo, né? Porque o surdo vai se reportar para esses utensílios e acaba que não prestando atenção no intérprete, tá? Então, é importante ter esse momento também da vestimenta, né? Ser mais neutra, a localização do surdo e do intérprete, tá bom? Para que haja uma aprendizagem maior. E sempre passar os conteúdos, né, com antecedência para o intérprete, porque o intérprete ele não é formado em geografia, não é formado em física, tá? Então, às vezes, ele não tem esse conhecimento de alguns termos, né? E aí ele pode estar ali estudando alguns vocabulários, tá bom? Pode passar. Aqui é uma imagem, né, do intérprete, né, só para vocês terem esse conhecimento da importância do intérprete, né, que ele é responsável, né, por facilitar a comunicação, né, é uma comunicação neutra, né, então se o que o professor estiver falando, o intérprete ele vai estar ali interpretando, né, independente do que o professor estiver falando, e é importante também que ele faça essa interpretação, não apenas dos conteúdos, mas também de tudo que está ali acontecendo dentro da sala de aula, tá bom? Pode passar. E aqui, gente, eu trouxe um PDI, né? Para quem não tem conhecimento do PDI, né? Um plano de desenvolvimento individualizado. E por que eu trouxe ele? Porque foi uma das dificuldades que eu fui percebendo, né, diante das evidências das observações em sala de aula, né, que os professores, eles muitas vezes deixam de planejar para o seu aluno surdo, né? Então, assim, a preocupação se torna maior em se trabalhar os conteúdos com os alunos ouvintes do que com os alunos com deficiência, né? Em especial os alunos surdos. E foi elaborado, né, por mim, esse plano, né, focando mesmo para as particularidades, as especificidades dos alunos surdos lá em Belo Horizonte, que foi a pesquisa que foi feita em Belo Horizonte, mas que muitas vezes se reporta em algumas cidades, né? Então, as professoras, elas não tinham esse planejamento individualizado, né? E a gente sabe que a importância desse plano é justamente como se torna o elo, né? Entre esses elementos que compõem uma escola com perspectiva inclusiva, né? Então, fazem parte da elaboração desse plano a família,
o professor da sala regular, o professor do atendimento educacional especializado, né, como consta na legislação, a importância desse atendimento, né, para o ensino da Libras e o ensino do português, né, em 3 momentos, para esse aluno surdo. Então, foi elaborado esse plano, né, bem particular, focando mesmo na pessoa surda, né, no oralizado, no que faz a leitura labial. Então, vem especificando o objetivo, pode ir passando, vem especificando o objetivo, importância, as características, várias perguntas, anamnese mesmo desses alunos, um relatório praticamente. E no final dele se tem os contatos, né, de assistência mesmo à saúde, né, que vão estar aí orientando a escola como a família. Então, foi um produto do meu mestrado que acabou sendo utilizado aí pelas professoras que não se tinham aí um plano mais específico, né, para os alunos surdos, porque na rede de educação de Belo Horizonte se tem os PDIs, né, no caso eles não chamam nem PDI, se chama de registro escolar, mas que tem a mesma função do PDI, certo? PDI a gente usa aqui em Teresina, no município de Teresina, que eles têm para as outras deficiências, e não se tinha para o surdo. E aí eu fui percebendo, né, as evidências estavam levando a isso, que não se tinha essa elaboração pelas professoras. Tá? Então, foi algo que foi elaborado e que acabou que auxiliando também as professoras, tá bom? Então, a importância de se ter um planejamento é fundamental, tá? E você pode estar aí construindo junto com o professor do atendimento educacional especializado. Pode passar. Aqui, gente, trouxemos alguns aplicativos, lógico que tem mais, né? Esses são gratuitos. O Ribenar, né? Não sei se a pronúncia seria bem essa, e RedTalk, né? Que são aplicativos, né? Uma tecnologia assistiva, né? Que traduz os textos do português para Libras, né? Para a voz também. E que está aí facilitando, né, nesse processo de comunicação, que pode ser usado por nós, né, como para os surdos também, nesse processo de aprendizagem, tá? E que depois vocês podem estar aí baixando ele e fazendo um treino mesmo, né, com relação a Libras, tá? Existem outros também que depois vocês podem estar aí aprimorando e tentando buscar. Pode passar. Agora nós temos alguns recursos, né, que vocês podem também ter muito cuidado, gente, com relação aos recursos, porque às vezes, vocês acabam, nós enquanto professores acabam que colocando o filme sem a legenda, né? Então, para o surdo, como ele não ouve, né? Então, isso vai dificultar, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, o uso de imagens é fundamental, tá bom? A questão da legenda, a questão de se passar um filme, ter aquele momento de parada do filme. Passou o filme, uns 20 minutos você para e pede para a intérprete, né, perguntar se o aluno está entendendo, né, pede para ela fazer um resumo, né, para ver se realmente se tem esse feedback com relação ao filme, né? O entendimento dele em relação ao filme. E aí eu vou deixar para a professora Rosilene comentar um pouquinho sobre os recursos, né? A importância de... E depois vocês vão poder acompanhar também sobre a legislação, tá bom? A todos. E como ela colocou bem a necessidade do uso da Libras, né, dentro da escola, né, porque é uma forma do aluno surdo ter acesso ao conhecimento, né? E ela colocou muito bem, porque a Libras, ela precisa ter o conhecimento não só do intérprete, mas de todos que estão ao redor desse aluno, inclusive dos outros colegas também da turma, né? Que a gente vai ver também essa necessidade de todos, né? Aprender essa língua para poder conviver com todos. E aí, nos recursos,
como ela colocou aí, a gente precisa criar esse planejamento. Esse PI que a Elaine colocou, ele é criado pelo professor da sala de recursos, né, do AE, e ele compartilha também com o professor da sala regular. O que é o objetivo? O objetivo da gente ver quais são realmente as formas da gente poder dar acesso ao ensino para o surdo, onde a gente vai tentar ver qual é o perfil desse aluno e ver qual é a necessidade. Quando eu vejo qual é o perfil, eu vejo se ele já sabe Libra, se ele não sabe a Libra, como é a forma que ele usa para se comunicar, para que eu possa estar adaptando as estratégias para que possa ser trabalhado com esse aluno, né? Aí a gente vê, uma das estratégias que a gente pode estar usando, que a gente costuma usar em sala de aula, é a questão de uso de filmes, né? Então, a gente tem só que lembrar que esse filme, ele precisa também ser legendado para poder o aluno surdo ter acesso também a esse filme, que muitas vezes o professor deixa passar despercebido e não coloca a legenda. Então, por isso que é importante ter esse planejamento. Se ele tem esse planejamento, ele já vai ter planejado com antecedência a adaptação desse recurso, para que o aluno surdo tenha acesso também a ele. O quebra-cabeça também, às vezes a gente usa um quebra-cabeça com mapa, né? E aí eu preciso lembrar que ele é visual, tudo bem, mas às vezes eu preciso dar algumas informações para esse aluno, que o aluno ouvinte, ele tem essa informação no português. Então, eu preciso também pegar essas informações que tem no português e ter acesso também para o aluno surdo, botando essas informações com o uso de sinais também, para que o aluno surdo também tenha acesso a essa informação também que o aluno ouvinte tem no português. Pode passar aí. Aí a gente vê também um outro recurso que é o cartaz, né? Nós, professores, nós costumamos também fazer um cartaz para trabalhar um mapa, para trabalhar dentro da sala de aula, e a gente esquece de colocar as informações também por surdo. A gente costuma botar as informações somente na língua portuguesa. As informações dos estados, das capitais. E eu preciso também deixar essas informações também para o surdo, utilizando o quê? A língua de sinais para esse surdo. Quando é um estado ou uma capital que não tem o sinal, eu posso fazer ele com datilologia, como a Elaine bem colocou. Existem as letrazinhas, né? Com datilologia, pequenininha, eu formo a palavrinha, faço uma faixinha e formo o nome daquele estado ou daquela capital, ou aquele elemento que eu quero destacar no cartaz, dependendo do assunto que eu esteja trabalhando. Depois desse cartaz, geralmente ele é colocado na parede. E aí o aluno ouvinte, ele tem essa possibilidade de depois estar retomando tudo aquilo que foi trabalhado, porque está lá na parede as informações. E quando não se coloca essas informações em Libra para o aluno surdo, ele perde essa possibilidade de rever as informações, porque não fica nada registrado para ele. Só aquilo que o intérprete trabalhou, talvez na sala, mas ele não tem nada de registro para estar retomando as informações. Costumamos dar essa possibilidade somente para o ouvinte. Então, quando nós planejamos nesse PI, a gente já vê quais os recursos que o professor vai estar utilizando para poder a gente já pensar na questão da adaptação. E quando fazemos esse PI também, através da parceria do professor da sala do AE com o professor da sala regular, a gente já tem conhecimentos prévios do que o professor vai trabalhar naquele bimestre. Eu já vou saber o que ele vai trabalhar naquele bimestre para poder estar junto ao professor da sala regular, dando sugestões de como que ele pode estar adaptando, de forma que ele possa estar dando acesso a esse aluno surdo. Pode passar aí. Aqui a gente vê, né, também mais um mapa, né, que tem bastante informações em português. E a gente tem que tentar colocar alguma informação também na Libra. A gente diz, mas às vezes não tem nem espaço. Depende, você pensa e vê direitinho que informações, as informações principais, por exemplo, que você vai estar abordando, você caça uma forma de colocar, né, na Libra também essa informação. Pode passar. Aqui a gente está vendo aqui uma maquete, que ela só tem informação na língua portuguesa, mas eu posso também, nessa mesma
fichas aí em que aparece o nome do planeta que forma o sistema solar, eu posso estar colocando também o sinal desses planetas. O planeta que não tiver o sinal, eu posso estar botando a escrita do nome dele, utilizando a dactilologia. Assim, esse conhecimento ele fica registrado também a amostra do surdo na parede ou no espaço onde essa maquete vai ficar exposta. Então, no geral, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que fazer a pergunta: esse recurso está acessível para o meu aluno surdo? Porque se ele não estiver acessível, eu preciso pensar uma forma de deixar ele acessível. E a forma que nós temos um acesso mais fácil desse conhecimento ficar para o aluno surdo é utilizando a língua de sinais. É você colocando, através da língua, as informações que eu estou colocando também na língua portuguesa. Assim, eu consigo permitir que esse aluno tenha acesso a esse conhecimento também, da mesma forma que o conhecimento está sendo colocado para o ouvinte. Pode passar. Aqui, ó, a gente vai retomar um pouco a nossa história para a gente ver como que esse conhecimento ele era colocado de forma para o surdo ao longo da história. Todo esse conhecimento que a gente veio, que a gente mostrou até aqui, a gente colocou como que hoje a gente pensa a educação do surdo, como que a gente pensa a acessibilidade do surdo a esse conhecimento. Mas, se a gente for ver um pouco na nossa história, a gente vai ver que para chegarmos até tudo isso que foi colocado até agora, a gente trilhou um longo caminho. E a gente vai perceber também que a gente precisa ainda continuar nessa busca, né? Então, antes a gente vê anos atrás, a filosofia educacional do surdo ele era apresentada de 3 formas. A forma oralista, né? A educação total e o bilíngue. Quando a educação estava pensada de forma do oralismo, os educadores da época, eles entendiam, né, acreditavam que para o surdo aprender, ele teria que primeiro usar a linguagem mesmo oral, que ele só ia conseguir ter acesso a esse conhecimento através da língua oral, porque eles acreditavam que os sinais, utilizando os sinais, ele não ia conseguir esse conhecimento, porque acreditavam os educadores daquela época que o raciocínio, para que o ser humano raciocinasse e conseguisse se apoderar, se apropriar desse conhecimento, só iria acontecer através da linguagem oral. E eles acreditavam de uma maneira tão forte isso que eles impediam que o surdo usasse os sinais para poder se comunicar. Eles impediam de forma tão drástica que eles chegavam até a amarrar a mão dos surdos para que eles não tentassem se comunicar através dos sinais, né? E aos poucos eles foram percebendo que o surdo aprenderia melhor se ele utilizasse a língua dos sinais, porque a maioria dos surdos não conseguiam adquirir a linguagem oral, eles não conseguiram oralizar. Então, seria mais prudente que deixassem que o importante seria a comunicação, independente do meio que utilizasse. E foram observando que o surdo conseguia aprender mais rápido até quando ele usava os sinais, né? Nessa fase da comunicação total. Hoje já avançamos para a educação bilíngue, onde nós já entendemos, né? Nós educadores já entendemos que o surdo aprende com mais facilidade se nós começarmos a utilizar a língua materna do surdo, que seria a língua de sinais, que a partir da língua de sinais a gente trabalha a língua portuguesa. Então, no bilinguismo, a gente valoriza a língua materna como primeira língua e a língua portuguesa, no caso do Brasil, ela vem como segunda língua. Então, precisamos primeiro utilizar a língua de sinais, a língua materna do surdo, para chegarmos até a língua portuguesa. Então, dessa forma, que é o que nós tentamos fazer hoje, a gente consegue valorizar mais a questão do próprio surdo, da sua cultura e daquilo que vai facilitar mais ele aprender, né, dentro desse processo.
É uma pena que ainda não conseguimos ainda aplicar o bilinguismo como é a proposta do bilinguismo, porque ainda não conseguimos ter essa adequação do currículo, ainda não conseguimos colocar professores surdos para estar trabalhando também, juntamente com o professor ouvinte, para que a gente possa estar fazendo esse ensino, começando da língua materna, que é da Libras, para depois, como segunda língua, botar a língua de português, né? Mas já estamos no caminho, né? Já estamos engatinhando para poder chegar na questão do bilinguismo, que é o que nós pretendemos colocar nesse ensino, nesse processo de ensino do surdo. Pode passar. E aqui a gente trouxe a questão das leis para a gente ver como que nós chegamos até aqui, né? Onde nós já vemos o que a gente lutou para poder conseguir até aqui no sentido do ensino, da inclusão do surdo dentro do processo do ensino. Então, a Lei 10.098, ela é uma lei que ela trouxe a garantia do acesso, né? O acesso à pessoa com deficiência, acesso da pessoa com mobilidade reduzida, né? Onde, quando ele dá esse acesso, dentro da educação, a gente precisa fazer com que ele não esteja somente dentro da sala de aula, mas que ele esteja tendo acesso ao ensino, né? E um ensino de qualidade. Aqui no capítulo 18, a gente vê que ele prevê a formação e a atuação do intérprete. Por quê? Porque esse intérprete, ele veio junto com essa lei 10.098, por quê? Porque esse intérprete que começou a dar o acesso ao estudo, ao conhecimento, porque o aluno dentro de uma sala de aula, somente com o professor, muitas vezes o professor não sabe nada de Libra. Como que esse aluno poderia ter acesso a esse conhecimento? Então, o intérprete, ele consegue fazer com que esse aluno tenha acesso a esse conhecimento, através do intérprete. Pode passar. Na Lei 10.436, a gente conseguiu um marco assim, grande, porque a gente já viu a legitimidade da língua de sinais. A língua de sinais, ela já foi colocada para toda a comunidade como uma lei oficial do surdo no Brasil. Então, foi uma grande conquista, porque com isso, as instituições elas já são obrigadas a utilizar a Libras dentro das escolas. Né? E a Libras também, ela já precisa ser, ela já é, como ela é regulamentada, a gente vai ver mais abaixo, que teve um decreto, né, que regulamentou, para que ela possa ser usada em toda a sociedade. Né? O que está faltando agora é só a sociedade como um todo ter conhecimento da língua para que realmente o surdo possa ter essa acessibilidade dentro de toda a sociedade. Né? Porque a comunidade surda sabe a Libra, mas o restante da comunidade ouvinte ainda está longe de aprender a Libra, né? Um número muito significante. Então, essa é a luta ainda que nós continuamos para que a gente possa divulgar a Libra para todos. Né? Pode passar aí. Aqui a gente vê que a Libra é definida, né, com sua estrutura gramatical, tá, a língua oficial da comunidade surda brasileira, e como também a Laine já tinha falado antes, ela é uma língua completa, porque ela tem toda essa parte gramatical também, tem a parte falada e a parte escrita, né, da língua. Pode passar. Aí a gente vê o decreto 5.626, que ele veio para realmente regulamentar a Libras como a língua oficial, né, no Brasil do Sul. E junto com esse decreto, ele veio também regulamentar a questão desse termo, que ela colocou muito bem os termos que hoje a gente usa para nos referirmos à pessoa surda, né? Temos o surdo e temos a pessoa com deficiência auditiva, né? Ela já explicou bem essa diferença. E com esse decreto, ele veio também regulamentar esse surdo. Aqui também a gente traz o direito à educação bilíngue, né? Com esse decreto, traz também para o surdo o direito a essa educação bilíngue.
onde a Libras vem como a primeira língua e a língua portuguesa, né, que é a língua escrita, ela vem como segunda língua. E a obrigatoriedade também, que nesse decreto, de o curso de formação de professores, quer dizer, a disciplina de Libras, ela também agora ela é obrigada a vir no curso de formação de professores, né, para que esses professores já tenham conhecimento dessa língua. Pode passar. Aqui a gente tem desse decreto também, ele trata da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, né, que são dois profissionais diferentes. O instrutor de Libras é aquele que vai estar ajudando na transmissão realmente do conhecimento dentro da sala de aula para o aluno surdo, e o intérprete ele vai estar traduzindo também toda aquela aula, né, que está acontecendo na sala, para que o surdo ele possa realmente estar sendo incluído e tendo acesso à aula de fato, né? O uso da Libras também como língua portuguesa para certas pessoas surdas na educação, quer dizer, a difusão também da Libras, ela tem que ser difundida, né, dentro do meio escolar. Então, todos da escola, principalmente daquela escola que tem um surdo, elas têm que ter acesso ao curso de Libras também. E aqui a gente vê também a regulamentação também do tradutor e do intérprete, né? Então, já vem essa garantia do direito à educação das pessoas surdas com deficiência auditiva. Ele já tem direito de ter o uso da Libras, ele tem direito de ter o intérprete e ele tem direito de ter também o tradutor, né? Podem passar. Então, a gente tem também outras leis também que a gente vai vendo aqui. A Lei 12.319, ela regulamenta a profissão do tradutor e do intérprete, que foi mais um avanço, né, que a comunidade surda teve, porque com essa regulamentação, há mais pessoas preparadas e mais profissionais dentro dessa área para que possa atender a necessidade do surdo, né? Tivemos também a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado, do AEE, é um atendimento ao SUS, como os demais com deficiência, de forma já obrigatória, já é um direito para ele ter, quer dizer, é algo mais para que ele realmente fique incluído dentro desse processo de ensino, né? E também a obrigatoriedade da inserção nas peças públicas produzidas para a vinculação da emissora, quer dizer, nas emissoras também já são também obrigados a ter a legenda também nos programas, né? Nem todas obedecem ainda, mas já é um ganho, só nós já temos assegurado por lei, então a gente agora temos que continuar lutando para que a gente tenha realmente isso na prática, né? Para que o surdo seja cada vez mais incluído dentro tanto da sociedade escolar como da sociedade como um todo. Pode passar. Aí a gente vê toda essa importância desse atendimento educacional especializado. Por quê? Porque é uma parceria que é muito necessário, porque, digamos, o atendimento especializado profissional do AE, ele tem a iniciativa de fazer o PI, que é aquele plano individualizado daquele aluno, compartilha esse plano com o professor da sala regular, e junto com esse professor, ele vai ver a adaptação desse material. Ele vai dar sugestões de estratégia para que essas estratégias sejam também incluindo o aluno surdo, que ele não favoreça somente o aluno ouvinte, mas que favoreça a turma como um todo. Tanto o ouvinte como o surdo e os demais alunos com deficiência, eles possam participar da mesma aula. Então, com essa parceria do AEE com a sala regular, a gente consegue essa inclusão de fato de todos na sala, no mesmo ambiente, né? E aí é isso que nós trouxemos para vocês, né? A gente agora vai ficar... pode passar o próximo slide. A gente se coloca disponível para alguma pergunta, algum esclarecimento maior, né? Acerca de tudo que nós conseguimos colocar aqui. Espero que a gente tenha acrescentado, né? Algum conhecimento a mais para vocês.
dentro da questão da inclusão do aluno dentro da sala regular. Então, agradecemos as professoras, né, Elaine e a professora Rosilene, mais uma vez, né, estão aqui conosco, contribuindo com a sua rica experiência na área. E, assim, a gente achou bastante interessante, professoras, da dinâmica aqui no chat, né, muita gente participando, muita gente respondendo, foi bastante empolgante. E aqui a gente também tem algumas perguntas, eu vou logo fazer as perguntas aqui para vocês. E aí fiquem à vontade, né? Se as duas quiserem responder também, né? Vocês podem combinar a ordem. A Thalita, ela pergunta o seguinte, né? Professoras, quando fazemos o curso de Libras, também aprendemos sobre a escrita dos surdos, né? É uma pergunta que ela está fazendo. E aí ela faz outra pergunta em seguida, pois ela também não acompanha todas as normas comuns da língua portuguesa, não é? Né? O Marcos ele vai colocar aqui a pergunta na tela. Podem ficar à vontade para responder, mas em seguida eu faço a outra pergunta que está no chat. Professora Elaine, está no mudo. Se vocês não tiverem entendido, eu posso repetir a pergunta, viu? Pronto. Não, só respondendo, obrigada. A Thalita, né? Sim, então assim, quando a gente faz uma matrícula no curso de Libras, né, assim como nos cursos orais, né, inglês, espanhol, tem os módulos, né, módulo 1, módulo 2, né, na Libras também se tem, né, Libras 1, Libras 2, Libras prática, prática avançada, até chegar no curso de formação, né, de capacitação de intérprete, né, tradutor e intérprete de Libras, e às vezes pode-se buscar o técnico, né, técnico de tradutor e intérprete de Libras, e se chega também até o nível mais ampliado, que é o da graduação de letras Libras, né? Mas se reportando aí a Thalita, o curso de Libras, né, você pode estar, sim, vendo alguns pontos relacionados à escrita de sinais, tá? Mas não significa dizer que você vai aprofundar esse conteúdo, porque pode ter também cursos de escrita de sinais, né? Como eu já fiz um curso específico de 120 horas de escrita de sinais em uma instituição aqui de Teresina, tá bom? Então, você pode estar vendo de uma maneira mais superficial dentro do curso de Libras, mas você pode também estar buscando um curso específico de escrita de sinais. Aí ela coloca, pois ela também não acompanha todas as normas comuns, né, da língua portuguesa. Sim, o Sagurite, né, como agora adaptado para a escrita de sinais, né, para o brasileiro, ele é um sistema que ele vai permitir, né, essa leitura e a escrita de qualquer língua de sinais, né, sem essa necessidade de tradução para uma língua oral, né? E a Libras não se tem conectivos, né? Não se tem essas conjunções como nas línguas orais se tem. O verbo ele é diferenciado, né? O verbo é no infinitivo. Então, a escrita de sinais também tem essa modificação. Ele não vai acompanhar a língua portuguesa, né? Então, ele se difere com relação à gramática da língua portuguesa também, tá? Só respondendo. A língua na Libras, ela tem as suas regras próprias, né? Sua gramática própria, né? A gramática da Libras ela é diferenciada da gramática da língua portuguesa. Ótimo. A Dayana Ferreira, ela perguntou se você poderia, professora Elaine, disponibilizar um modelo de PDI, né? Se vocês poderiam disponibilizar um modelo de PDI que vocês trabalham, né? Aí vocês podem conversar depois com a professora Bastira e aí a gente pode estar entrando em contato com a Dayana, né? Nós temos o grupo no WhatsApp do curso de extensão e a gente pode estar fazendo esse link, né? Fornecendo esses materiais. Só complementando, José, né? Assim, é importante que a Dayana ela saiba que, eu não sei se ela está atuando, né, dentro da escola já,
a formação aí profissional, se ela tiver acesso à professora do atendimento educacional especializado, né, da sua escola ou da escola núcleo, porque se tem uma escola núcleo, e essa professora da escola núcleo, ela atua também em outras escolas adjacentes, né, próximas. Ela também pode estar entrando em contato com essa professora que vai estar passando para ela outros modelos de PDI, inclusive o próprio modelo de PDI que essa professora utiliza com os alunos com deficiência, tá? E se tiver um surdo, também ela pode também estar disponibilizando, assim, ajudando ela, se ela tiver mais interesse em aprofundar sobre o PDI, a gente pode estar também passando para ela o modelo que a gente utilizou. Tá certo, professora. Foi uma excelente dica, né, que você nos deu, porque realmente, às vezes, a gente fica um pouco perdido, né, como professor, e a gente quer algumas referências, alguns modelos, e aí muitas vezes a gente não sabe para quem recorrer, tendo ali a professora do AE do nosso lado, né? Então, a gente precisa ter esse diálogo, né, se aproximar mais da realidade, do cotidiano escolar daquela professora, entendendo, a gente também começa a pegar algumas situações metodológicas e teóricas para poder aplicar na nossa prática. Obrigado pela dica, professora. A Iris Dora Cunha dos Santos, ela pergunta o seguinte, né? Alguma dica de como adaptar conteúdos de geografia ao aluno surdo? E na mesma pergunta, ela também questiona, né? Geralmente utilizo imagens cruzadinhas, associação de imagens, pinturas. Seria esse o caminho? Infelizmente, ele não tem intérprete. Fiquem à vontade. Quer responder? Sim. Eu indico assim, porque é como a gente já falou. Primeiro, eu preciso conhecer esse meu aluno. Eu preciso saber que conhecimento ele já tem. Se ele entende um pouco de Libras, ou se ele usa só as sinalizações para se comunicar. Tem que saber qual é a forma que ele usa para se comunicar. Porque se ele souber a Libras, uma boa sugestão é você usar sempre os sinais de Libras, para você colocar sempre na atividade para identificar, como nós colocamos agora. Você vai fazer um cartaz, você colocar as mesmas informações que botou por ouvir, tentar colocar para o aluno surdo. Tanto usando sinais, como até mesmo da filologia. A gente encontra muito na internet os próprios alfabetos com as mãozinhas, onde é tamanhos pequenos, você pode recortar e formar o nome que você está querendo trabalhar com aquela criança. Se a criança não conhece nada de Libras, a gente, geralmente o professor faz esse trabalho de trabalhar o português e trabalhar paralelo também a Libras. Por exemplo, se eu estou alfabetizando a criança, eu trabalho o alfabeto em Libras e faço contrapartida o alfabeto também no português, para eles fazendo essa relação. Então, eu termino alfabetizando tanto a criança em Libras como também no português, pegando a Libras e depois passando para o português. E o último caso, ela pode tentar fazer a relação das imagens mesmo, como ela já colocou aí. Imagem, pintura, porque o surdo, ele é muito visual. Você precisa trabalhar com as imagens. Mas eu preciso também tentar relacionar a imagem com a escrita, para que a criança possa assimilar melhor esse conhecimento. Então, partindo de onde ela já sabe, do conhecimento que ela já tem. Ótimo, professora. Obrigado. Acredito que foi respondido, né? Essa questão das imagens, né, das figuras, dos mapas, dos gráficos, das tabelas, estão presentes em boa parte dos conteúdos da geografia. Então, é possível, sim, fazer adaptações, né? Inclusive, o professor Fernando, no primeiro momento da live, né, ele mostrou alguns exemplos. Então, realmente, existe várias alternativas e possibilidades do qual a gente pode estar aí abordando o conteúdo de geografia nas aulas, né? Dentro dessa conjuntura que nós estamos discutindo. O Lucas Guimarães, ele vai elogiar, né, a palestra das professoras, vai dizer que adorou a prática, né, gostou bastante da palestra. A Ângela Maria, ela fala, né, que foram excelentes explanações, foram explanações muito proveitosas de ambas as professoras, né. O Caio Cardoso, ele vai perguntar:
caso não haja uma aprendizagem completa das Libras, pelo menos, né, saber os jargões da sua área de atuação, geografia, por exemplo, já ajuda muito o ensino do discente surdo para o intérprete também? Olha, Caio, como eu sempre digo, né? Por mais que você não tenha esse conhecimento aprofundado, né, em relação a Libras, né, você tendo o básico, né, pelo menos o básico, né, alguns sinais, isso ajuda sim. Primeiro porque você já vai estar demonstrando que você tem essa necessidade, esse interesse de aprender a Libras, e o surdo ele se sente mais valorizado, né? Numa pesquisa que eu fiz aqui em Teresina, uma escola estadual que tem a maior quantidade de surdos aqui, os surdos adoravam a disciplina de matemática. A gente sabe que é o bicho-papão, né? A matemática. Mas eles gostavam, por quê? Por mais que o professor de matemática não soubesse a Libras assim, aprofundada, né? A fluência na Libras, ele aprendeu alguns sinais. E ele dizia o oi para o surdo, dava o bom dia, né? Se comunicava de uma forma básica. E isso deixava o surdo assim, a autoestima dele, né? Ele vendo que aquele professor estava preocupado em pelo menos tentar se comunicar com ele, e isso fazer com que ele se interessasse pela disciplina dele. E isso, consequentemente, ajudava o intérprete, porque às vezes acontece do surdo nem se importar, né? Ele vira ali, dorme, e o intérprete fica lá. Né? Então, assim, é importante, sim, né, demonstrar esse conhecimento, né, de pelo menos os sinais mais básicos, e isso vai fazer com que o surdo melhore a sua autoestima, consequentemente busque aprender mais sobre aquela disciplina daquele professor que realmente está ali interessado em tentar aprender e entrar em contato com o mundo do surdo, tá? E quando o surdo ele percebe que o professor está preocupado em ver como é que ele aprende, o surdo se sente acolhido, né? Que eu acho que essa é a palavra-chave. É o professor tentar acolher esse aluno, né? Então, se você aprende a dar o mesmo oi em Libras, aquele aluno ele já vai querer participar da sua aula, porque ele já se sentiu incluído, ele já se sentiu acolhido pelo professor. E os outros alunos começam também a acolher ele. É uma rede que vai puxando a outra. Então, é muito importante que o professor pense assim, eu preciso dar o primeiro passo para acolher esse aluno. E aí ele vai descobrir o resto. Quando ele dá o primeiro passo, ele mesmo vai descobrir por si o que ele precisa fazer para esse aluno estar incluído, acolhido dentro dessa turma. Professor, e esse sentimento de acolhimento, de inclusão, né, estimula o discente, né, estimula os alunos, provoca um maior interesse, né, estimula também um senso crítico deles, e eles percebem que eles não estão sozinhos, né, que a luta, que não é uma luta que só existem eles ali, né, existem outras pessoas também para ajudar a conquistar os direitos que historicamente foram excluídos, né, desse público-alvo, né? Então é bastante interessante quando vocês citam a questão do acolhimento, né? Porque isso é a inclusão propriamente dita, né? Esse acolhimento, proporcionar meios, né? Proporcionar recursos didáticos convencionais, não convencionais, para que esse aluno ele se sinta ali acolhido, incluído. O Caio Cardoso ele vai parabenizar a apresentação, né? Parabenizar a apresentação. A professora André Escabelo, ela pergunta o seguinte: Elaine, você pode dizer quais os locais e os melhores cursos de Libras que são oferecidos aqui em Teresina? Ela também pergunta: é possível aprender através de cursos online? Quais dicas você pode nos dar? Então, vamos lá. Os locais, né? A gente pode começar aí pelos cursos gratuitos, né? Nós temos o CAIS, né? Que é o centro aí de referência, né, dos surdos. Ele tem desde o básico, né, até o de tradução e interpretação. Então, assim, no dia que abre a matrícula, você tem que fazer dormir lá praticamente, porque os cursos básicos já encerram assim em questão de horas, tá? Para os servidores municipais de Teresina, nós temos cursos gratuitos, né, oferecidos pela SEMEC, né? Inclusive, eu estive participando aí até julho
desse ano, né, como formadora dos cursos de Libras para todos os servidores municipais efetivos, e abrimos aí turmas para esse trans, né, para a área da saúde também, né, para os servidores da saúde, para os servidores da esse trans, e para alguns servidores que são os técnicos em educação. Então, temos essas turmas, né, todo ano se tem matrículas, né, gratuitas para esses servidores, né. Temos algumas instituições particulares, né, como o SENAC, né, também desde o básico até o técnico em tradução e interpretação em Libras. Temos a APADA, né, a APADA, ela cobra uma quantia simbólica mesmo, né, não é muito caro os cursos da APADA. E temos outros particulares também, né, JD Cursos, a UESP também, eles oferecem, se não me engano, teve esse ano curso gratuito, inclusive até Kids também, para as crianças. No Senac também tem Kids, só que particular. Então, assim, nós temos esses cursos, né? E, assim, o que faz a diferença mesmo é a metodologia, né? A motivação do aluno, né? O interesse também está ali. Com relação aos cursos online, né? Eu sempre acho, né, eu enquanto professora, prefiro os cursos presenciais, no sentido assim mesmo da troca, né, da troca de experiências, né, o pegar na mão, né, eu adoro pegar na mão do meu aluno, quando ele faz um sinal errado, eu vou ali e conserto. Lógico que não vou desmerecer os cursos online, né, você pode também estar aprendendo com os cursos online, mas requer uma dedicação ali maior, né, sua, com relação ao tempo e com relação à prática. E sempre, a dica que eu digo é o seguinte, né, você faz o curso, você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que ter esse interesse, essa motivação, e se vê um surdo, né, tentar ali se comunicar, né, com ele, porque não adianta eu fazer um curso e ficar com medo de encarar um surdo, né, então, essa dica que eu dou, né, sempre estar ali praticando, treinando, porque a Libras e qualquer curso, né, até de língua oral também, requer essa prática, né, esse treino e, se possível, também contato com o surdo, tá? Mesmo que seja de uma forma mais simples, né, mais devagar, você explica para ele que está aprendendo Libras, que sabe pouco, né, para ir mais devagar, para ter calma, paciência, você está ali aprendendo. Tá bom? Ótimo, professor. Eu lembrei também do CCL, né, que fica aqui na Primavera, né, Centro Cultural de Línguas, Padre José, também é uma referência, né. A Iris Dora Cunha, ela vai agradecer também, né, as professoras pela palestra. A professora Bastira também agradece as professoras pela palestra, né, maravilhosa aula, sucesso, obrigado. O Caio Cardoso também agradece, muito obrigado, professoras, pelas respostas. A Thalita, ela vai dizer, né, ela vai agradecer, obrigado pela live de hoje, foi muito proveitosa para mim, nessa perspectiva da inclusão aos alunos surdos e não videntes. Um abraço aqui de Santa Catarina, né? A professora Andréa Escabelo também agradece as respostas, agradece pela palestra. O professor Marcos, né, ele vai falar, parabéns, professoras, acredito que uma semente foi plantada em nossas mentes, e essa semente do saber irá germinar e florescer novas aprendizagens em nossas mentes. Obrigado pela exposição. O Lucas também vai agradecer, vai parabenizar a palestra. O Caio também, o Caio Cardoso, vai dizer muito obrigado pela live, foi muito interessante rever o professor Ferreira e a professora Elaine. Gostei também de ter conhecido a professora Maria Rosilene. Obrigado também para os mediadores. Nós que agradecemos também aos participantes e já fazendo essa ponte, obrigado, professora Elaine, professora Rosilene, mais uma vez, né, como eu falei lá no início, a gente está aqui contando com a
as contribuições de vocês, a experiência de vocês, né, nessa jornada, e já tem um tempinho aí, e a gente ganha bastante quando nós temos a presença de vocês. Nesse momento, eu deixo a palavra aberta para vocês poderem falar um pouquinho e se despedirem. Fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer, né, o convite. Sempre é uma honra estar aqui contribuindo com o curso de Geografia, né, nas nossas formações, né, continuadas, né, e inicial também. É um prazer enorme estar aí com vocês, compartilhando os nossos conhecimentos e trocando, né, conhecimentos, né, saberes. E, assim, gratidão, né, a palavra que eu digo assim, chave. E só agradecer toda a equipe, aos coordenadores, né, a professora Bastira, José Neto também, que estava aí nos ajudando, nos apoiando, os cursistas, né, que tiveram aí a paciência de estar aí essa tarde trocando as experiências conosco. Eu também só quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui, pela oportunidade de a gente estar compartilhando saberes, né, e agradecer mesmo, a palavra é gratidão. E eu espero poder ter contribuído, né, com todos, porque aqui foi uma troca muito rica de conhecimento, né, eu aprendi muito também e espero ter contribuído com essa troca de conhecimento para todos, né? Então, muita gratidão e obrigada. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, professora Elaine, professora Rosilene. E lembrando aos nossos participantes que estamos no chat, né, disponibilizando a frequência, disponibilizando também um drive com o nosso curso de extensão e disponibilizando também os materiais que estão sendo utilizados, né, no nosso curso. Gostaríamos, de antemão, fazer logo o convite, né, para a nossa quinta live, que vai acontecer no dia 4 de outubro, né? E no primeiro momento da live nós teremos a professora mestra Edileia Barbosa Reis, aqui da UFP, que apresentará um trabalho com o título Aula de Campo, o uso das trilhas interpretativas para alunos autistas como recurso não convencional para o ensino de geografia. No segundo momento, nós teremos como professora, né, e palestrante a Thaís Costa Medeiros, aqui da UFP também, professora do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ela apresentará um trabalho que tem como título Recurso Didático Não Convencional no Ensino de Geografia, Adaptações para Estudantes com Deficiência Visual. Então é isso, né? Gostaria também de agradecer a professora Bastira, que está à frente do curso de extensão, né? A professora também que está também coordenando o curso de extensão, a professora Andréa. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. E é isso. Até a próxima live. Tchau, tchau.